Oi, pessoal. E agora, nesse momento, nós vamos trabalhar outro material odontológico de grande importância, de grande valia para a nossa prática clínica, que é basicamente o hidróxido de cálcio. Vocês vão ver na contextualização da aula que o hidróxido de cálcio, ele tem algumas apresentações. Uma apresentação muito comum da gente trabalhar o hidróxido de cálcio é o cimento de hidróxido de cálcio, onde a gente tem duas pastas. Mas essas duas pastas que se misturam por sua vez não é a única apresentação desse material. Nós temos ele também se apresentando como pó, como aparece aí na imagem, o pó do hidróxido de cálcio, que por sua vez esse pó, ele se mistura à água destilada e forma uma pasta. Ou algumas vezes esse pó também se mistura à água, mas numa proporção muito maior de água, e a gente diz que a gente tem uma solução de hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é um material que entra também em diversos contextos, mas principalmente direcionado para a proteção pulpar, ou seja, a proteção da câmara pulpar, onde nós já sabemos que a polpa é o órgão nobre e essa polpa não pode ser o quê? Não pode ser agredida, não pode ser injuriada. Então, à medida que nós temos cavidades cada vez mais profundas, nós temos a necessidade de utilizar determinados materiais que venham aí nesse contexto com a função de promover proteção à nossa câmara pulpar. Então, o hidróxido de cálcio, gente, ele tem algumas indicações, dentre as mais importantes, nós temos o forramento de cavidades profundas. Então, além de trabalhar com o cimento ionômero de vidro que nós vimos em outro momento, outro agente que trabalha muito com essa função de proteção, forramento da câmara pulpar, é o hidróxido de cálcio, né? Além disso, nós temos também a indicação de capeamento pulpar direto e indireto. Vocês vão ver mais à frente, em outras oportunidades, que o hidróxido de cálcio, ele é um material que ele é colocado diretamente sobre a polpa, ou ele pode ser colocado indiretamente, ou seja, quando ainda não existe uma exposição da polpa, mas ela está ali próxima, pertinho de ser exposta, você trabalha com o que nós chamamos de capeamento pulpar indireto. Capeamento pulpar direto é quando eu coloco o cimento de hidróxido de cálcio direto sobre a polpa exposta. E capeamento pulpar indireto é quando eu utilizo o cimento de hidróxido de cálcio, mas o cimento ou pó, né, do hidróxido de cálcio, mas ainda existe uma fina camada de dentina ali protegendo aquela câmara pulpar. Então, assim é o capeamento indireto. E além disso, o hidróxido de cálcio também, né, sobre a sua apresentação, principalmente a apresentação de cimento, ela é utilizada como um cimento para a cimentação de coroas provisórias. Então, nós temos essas três fortes indicações, como indicações muito comuns, muito importantes, né, para esse contexto do uso do cimento, do hidróxido de cálcio. Como vantagens, né, por que esse material é muito utilizado? Porque nós temos nele algumas vantagens. Dentre elas, minha gente, uma vantagem importantíssima é o pH alcalino. O pH do hidróxido de cálcio, ele fica variando ali entre 12, por aí. Então, é um pH extremamente alcalino, ou seja, ele não é um pH ácido. As bactérias, elas não conseguem sobreviver num pH alcalino como o do próprio hidróxido de cálcio. Então, essa é uma vantagem, né, que faz dele um material aí bactericida. Outra vantagem do hidróxido de cálcio, gente, é porque esse hidróxido de cálcio estimula a formação de uma dentina que nós chamamos de dentina terciária, ou seja, como ele é utilizado como agente de proteção da polpa e ele é colocado muitas vezes diretamente sobre a polpa exposta, ele induz, né, muitas vezes a formação de uma nova dentina, uma dentina ali que nós chamamos de dentina terciária. Após a presença do agente agressor, forma uma dentina que tem a função de reforçar a proteção ali em relação ao contato direto do meio externo para com a câmara pulpar. Então, ele estimula essa formação de uma dentina que nós chamamos de dentina terciária.
tem a sua apresentação, né? Tem a sua ação, perdão, antimicrobiana, né? Atua diretamente sobre as bactérias que estejam ali próximas sobre a câmara pulpar e protege, né, a polpa contra estímulos térmicos e elétricos, que é tudo que a gente quer. A gente quer um material que funcione ali como proteção, forramento ali em relação à própria câmara pulpar e esse material esteja fazendo o quê? Proteção térmica e elétrica. Como desvantagem, já que nem tudo são flores, mas como desvantagem, nós vamos ter aí o que nós chamamos de alta solubilidade. O hidróxido de cálcio, gente, ele é de fato um material que apresenta alta solubilidade. Então, ele não aguenta também, além dessa alta solubilidade, muito esforço externo. Então, ele tem uma baixa resistência mecânica, a tração, compressão, né? Principalmente porque nós trabalhamos com ele geralmente com uma fina camada. Então, esse material, ele não suporta a restauração sobre ele diretamente, senão iria quebrar. Por isso que ele fica lá no fundinho da cavidade, porque acima dele vai vir outro material antes de chegar na resina. E geralmente o outro material que fica sob o hidróxido de cálcio, gente, é o cimento de ionômero de vidro, que esse, por sua vez, já tem uma resistência mecânica maior do que quando comparado à própria resistência do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, gente, ele pode ter algumas apresentações. Ele pode vir na composição, numa apresentação de pó, e ele pode vir na apresentação de cimento. O pó, como aparece aí na imagem, gente, ele é um pó mesmo, vem num frasco em formato de pó, uma coloração esbranquiçada. E na sua apresentação de cimento, vão vir duas bisnagas. Uma bisnaga representa a base e a outra bisnaga representa o catalisador. Para que a gente consiga trabalhar com esse cimento, é preciso misturar essas duas bisnagas e a partir daí a gente obter o cimento de hidróxido de cálcio. O pó, por sua vez, gente, ele pode ser diluído em água. E a partir daí a gente pode ter a solução, a suspensão ou mesmo a pasta, que já se apresenta como um pó diante de uma água, mas uma concentração mais reduzida de água e, portanto, esse pó transforma-se numa pasta, tá? Quando nós estamos aí diante do hidróxido de cálcio, nós temos uma reação aí química acontecendo, onde acontece o quê? Uma deposição mineral constante ali, né? Intensa. E nós temos a presença do quê? Do pH alcalino, ou seja, nós temos um pH alto. E é justamente a presença desse alto pH, gente, que estimula a formação dos odontoblastos, né? Que, por sua vez, vão atuar sobre a formação daquela dentina que nós falamos agora há pouco, que é a dentina terciária. Então, esse conjunto, esse resultado dessa reação, né, química que acontece, nós vamos ter aí a inibição de enzimas bacterianas, por isso que ele tem uma ação antimicrobiana muito importante. Ele tem uma ação na membrana citoplasmática das bactérias. Ele tem uma ativação enzimática tecidual e ele tem esse efeito, né, mineralizante sobre a superfície, né, da dentina que ali está presente. Então, gente, o hidróxido de cálcio, ele tem um pH que fica ali situado aproximadamente entre 12. Esse pH 12, gente, é um pH muito alcalino. Então, as bactérias, elas não conseguem sobreviver num pH tão alcalino quanto esse. Bactéria gosta de quê? Gosta de pH que fique entre 2 e 10. Se o pH já está aproximadamente 12, o que acontece? Elas não vão suportar aquela alcalinidade e vão ter um efeito e vão acabar, né, morrendo. Da mesma forma, quando a gente tem um pH muito ácido, também não é uma condição, um ambiente propício para a sobrevivência das bactérias. Então, o hidróxido de cálcio, ele, né, devido às suas propriedades, seu alto pH, ele é um agente antimicrobiano, sim. Então, quando eu penso em solução de hidróxido de cálcio, gente, eu vou ter esse hidróxido de cálcio numa apresentação onde eu vou ter 10 a 20 gramas de hidróxido de cálcio do pó diluído em aproximadamente 200 ml de água destilada, né? E aí nós vamos ter o que nós chamamos de solução alcalina 0,2% de hidróxido de cálcio. Essa solução alcalina, gente, ela é muito utilizada
para limpeza de cavidades, pela sua própria capacidade de ser uma solução mais alcalina. Ela é bacteriostática, estimula, de fato, a formação de uma maior calcificação ali sobre aqueles tecidos. Ele é hemostático, principalmente se a gente estiver trabalhando com uma cavidade muito profunda, que houve exposição da câmara pulpar, aquela câmara pulpar sangra um pouquinho, então a gente consegue fazer uma hemostasia daquela câmara pulpar, banhando toda a cavidade com a solução de hidróxido de cálcio. Nós temos o que nós chamamos, gente, de pasta de hidróxido de cálcio. A pasta de hidróxido de cálcio, o nome já diz, é uma pasta, então é uma condição onde você tem o hidróxido de cálcio se apresentando numa viscosidade mais diferenciada, ele fica realmente como uma pasta, ele fica mais grosso, né? Então, nós vamos misturar novamente o hidróxido de cálcio pó na água destilada, mas lembrando que essa água destilada vai estar numa concentração, uma quantidade menor e, portanto, a gente vai obter ali uma pasta. Essa pasta, gente, ela pode ser utilizada também de forma direta sobre a câmara pulpar exposta e tem todos esses efeitos, essas vantagens que nós falamos até agora. A pasta de hidróxido de cálcio, gente, é muito importante a gente levar em consideração que quando você trabalha com a pasta, ou seja, mistura pó, líquido, tem aquela pastinha mais grossa, ela não sofre presa, né? Então, como ela não sofre presa, eu não posso colocar resina, amálgama diretamente sobre a pasta. O que eu preciso daí em diante? Eu preciso que aconteça a presença de outro agente sobre a superfície dessa pasta, que geralmente é o próprio cimento de hidróxido de cálcio que a gente coloca sobre a própria pasta, e logo em seguida nós temos o acréscimo também do cimento de ionômero de vidro, né? Para colocar essa pasta, gente, no fundo da cavidade, muitas vezes a gente utiliza seringas específicas, que nós chamamos de cânulas específicas para inserir esse material. Mas você manipulando com cuidado, né, você consegue também inserir essa pasta com o auxílio de uma espátula e colocar diretamente sobre aquela região ali onde você está trabalhando. Já outra apresentação muito importante, muito comum da gente trabalhar, é na apresentação de cimento, onde nós vamos ter o que nós chamamos de cimento de hidróxido de cálcio. Esse cimento de hidróxido de cálcio, gente, ele vai existir a partir da mistura de duas bisnagas, onde eu vou ter uma pasta base e uma pasta catalisadora. Nós temos cimentos de hidróxido de cálcio, gente, em diversas marcas, mas, independente da marca, nós vamos ter, sim, essas duas bisnagas e, geralmente, as bisnagas vão se apresentar numa coloração mais escurecida para a pasta base e para a pasta catalisadora numa cor mais clara. A manipulação, a mistura dessas duas bisnagas se dá, geralmente, na proporção de 1 para 1, ou seja, a mesma medida que você apresentar de base, você tem que apresentar de pasta catalisadora. Essa mistura, essa manipulação desses dois cimentos que saem dessas bisnagas é feito num livrinho parecido com aquele caderninho que a gente tem no ionômero de vidro. Só que agora a gente tem para o cimento de hidróxido de cálcio. Que nessa imagem que aparece na tela, dá para ver que entre as duas bisnagas tem um papelzinho no meio, que é um papelzinho parecido com papel seda, em que a gente despeja ali sobre o papel as duas medidas e mistura sobre ele. Essa mistura geralmente acontece com o auxílio do aplicador de hidróxido de cálcio, né? E nós inserimos esse cimento no fundo da cavidade, onde esse fundo da cavidade geralmente está ali próximo à polpa ou já apresentando uma certa exposição da câmara pulpar. O cimento de hidróxido de cálcio, gente, ele pode se apresentar como um cimento fotopolimerizável, ou seja, ele só vai tomar presa a partir da luz que vai vir do fotopolimerizador, ou ele pode se apresentar também de forma muito comum, que é a sua apresentação, né, da sua apresentação química, onde ele vai ser o que nós chamamos de autopolimerizável. Misturou, já começa a tomar presa, né? Então, ele pode ser fotopolimerizável ou ele pode ser ativado quimicamente, né? Toma presa sozinho, misturou, já começa a presa. Então, nós temos o cimento de hidróxido de cálcio, que é esse cimento que é muito utilizado, né, no contexto das proteções pulpares,
né? E o cimento de hidróxido de cálcio, gente, ele tem algumas propriedades que fazem dele um cimento muito utilizado ainda assim nos dias de hoje, né? Apesar que é importante eu conversar com vocês, mencionar para vocês que nós temos algumas correntes hoje que estão desestimulando o uso do cimento de hidróxido de cálcio. Você vai dizer, mas por que, professora? Ele tem um pH alcalino, ele realmente tem uma ação antimicrobiana, né? Ele tem essas características que nós vamos falar agora, de ser um bom isolante térmico, um bom isolante elétrico, mas devido àquelas suas duas desvantagens da sua alta solubilidade e devido à sua baixa resistência mecânica, alguns autores e algumas correntes hoje já justificam o não uso desse cimento justamente porque ele se dissolve muito fácil, ele quebra, fratura muito fácil e acaba que muitas vezes ele não está contribuindo com essas funções que ele diz apresentar. Mas, ainda assim, vale a pena a gente lembrar que o cimento de hidróxido de cálcio, ele tem algumas propriedades ainda importantes, consideradas importantes. Dentre elas, nós temos aqui uma muito importante, que é o quê? Ele é um bom isolante térmico e elétrico, né? E também um bom isolante químico, né? Então, ele consegue promover realmente essa proteção térmica, essa proteção elétrica, esse isolamento químico, né? Em relação à câmara pulpar, a polpa do nosso dente e os próprios materiais restauradores que estão aí sob os materiais de forramento e de base. E também ele propicia o quê? A formação de uma dentina terciária, que nós já falamos agora há pouco, né? E estamos repetindo essa propriedade. Ele realmente induz a formação do que nós chamamos de dentina terciária. Então, o hidróxido de cálcio, gente, ele, quando na sua apresentação como cimento, como essa imagem que aparece aí na imagem, ou ele ainda, quando se apresenta na sua formulação de pasta, ele deve ser manipulado, né, e colocado na região ali do fundo da cavidade, né, já bem próximo à câmara pulpar, ou onde diretamente exista uma exposição da câmara pulpar. Então, nós falamos que ele deve ser aplicado apenas somente na parede axial da cavidade, ou seja, naquela parede lá do fundo, já bem próxima ou em grande intimidade com a câmara pulpar. Então, a gente não deve aplicar esse agente, esse cimento, nas paredes laterais. Por quê? Se nós colocamos em excesso e esse cimento ele sobe, ele toca as paredes laterais, vai existir um comprometimento em relação à adesividade do material restaurador que vai chegar logo em seguida, né? Inclusive, se por acaso também existir a necessidade, que muitas vezes existe, de depois da inserção do cimento de hidróxido de cálcio, a gente colocar o cimento de ionômero de vidro, se tiver muito cimento de hidróxido de cálcio nas paredes laterais, vai acontecer de não ter uma boa adesividade do cimento de ionômero de vidro nessas paredes laterais da cavidade, não vai ter uma boa adesividade, uma boa adaptação da resina composta que vai chegar, e acaba que vão surgindo o quê? Microinfiltrações que atrapalham, né, no sucesso geral do procedimento restaurador. Então, o cimento de hidróxido de cálcio deve ser manipulado, pasta base, pasta catalisadora, com um aplicador de hidróxido de cálcio, pega-se ali daquele caderninho que foi manipulado e insere, né, gotejando realmente lá no fundo da cavidade, para que a gente consiga realmente ter ali uma boa adaptação e sucesso, como a gente falou, definitivo, né, na restauração final, que agora vai chegar. Então, aí, só para vocês gravarem na cabeça, né, nós temos aí, ó, a pasta base e a pasta catalisadora. A gente despeja, né, dispensa elas sobre o papelzinho na mesma proporção, no mesmo tamanho, né, que a gente dispensou a pasta base, dispensa a pasta catalisadora. Mistura, faz essa mistura deles dois com o aplicador de hidróxido de cálcio e quando ele já tiver naquela consistência ali adequada do cimento, faz a inserção lá no fundo da cavidade. Ó, como a gente está mostrando aí, ó, a gente tem uma sequência onde a gente tem, né, a retirada do tecido cariado,
Depois disso, após a manipulação do cimento de hidróxido de cálcio, né, com o aplicador, a gente coloca o cimento de hidróxido de cálcio lá no fundo da cavidade. Depois que a gente coloca o cimento de hidróxido de cálcio, gente, logo em seguida vem quem? O cimento de ionômero de vidro. A gente não pode colocar o cimento de hidróxido de cálcio e logo em seguida já colocar a resina. Não, por quê? Porque o cimento de hidróxido de cálcio tem baixa solubilidade, tem alta solubilidade, né? E baixa resistência mecânica. Então, a gente não pode colocar direto a resina sobre ele, senão ele vai quebrar. Quem é que eu coloco logo em cima do cimento de hidróxido de cálcio? O cimento de ionômero de vidro. E só posteriormente a isso é que eu vou colocar a resina composta ou o amálgama, que por sua vez possa vir a ser o material de escolha, tá bom? Então, gente, o hidróxido de cálcio é um material muito utilizado no nosso contexto, né? Dentro dessas funções que nós falamos, que entra proteção pulpar, cimentação de coroas, sejam elas coroas provisórias muitas vezes, né? E é um material importantíssimo que vocês precisam ter em mente, né? O uso, a manipulação, as indicações, vantagens e desvantagens, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje e até outra oportunidade. Tchau!